Novena a Nossa Senhora Auxiliadora. Maria, auxílio dos cristãos. A invocação dos tempos difíceis. Quinto dia. O auxílio de Maria aos apóstolos e aos santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos todos juntos a oração à Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, composta por São João Bosco. Ó Maria, Virgem poderosa, vós sois a grande e ilustre proteção da Igreja. Vós sois o maravilhoso auxílio dos cristãos. Vós sois terrível como um exército em ordem de batalha. Vós somente haveis destruído as heresias em todo o mundo. Vós, nas angústias, nas lutas e dificuldades da vida. Vós, nos perigos, defendei-nos do inimigo. E na hora da morte, acolhe nossa alma no paraíso. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que está acompanhando a nossa novena em preparação para a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, nós estamos rezando por uma intenção geral, que é pelo apostolado educacional, pela construção de uma escola católica na nossa cidade de Franco da Rocha e também pela intenção particular que você traz no seu coração para este tempo. Nós temos meditado a cada dia um aspecto, inclusive aspectos históricos desta invocação, Maria, auxílio dos cristãos. E ontem e hoje nós estamos meditando no seu aspecto bíblico e na história da salvação que continua através da Igreja. O título da meditação de hoje, portanto, é o auxílio de Maria aos apóstolos e aos santos. Eu selecionei, dentre algumas questões aqui bem importantes, alguns fatos, 2 da vida dos apóstolos e 2 da vida dos santos, grandes santos, que muito tendem a nos ensinar e não só a fomentar em nós, a abrasar em nós a confiança em Maria, auxílio dos cristãos. O título Auxílio dos Cristãos, dirigido a Nossa Senhora, é tão antigo quanto a Igreja Católica. Os primeiros cristãos, já na Grécia, Egito, Antioquia, Éfeso, Alexandria, portanto, grandes centros de irradiação da fé cristã católica, invocavam a Santíssima Virgem com o título de Boeteia, que quer dizer, olha como chamavam Nossa Senhora, aquela que traz ajuda do céu. O primeiro santo padre a chamar Maria com o título de auxílio dos cristãos foi São João Crisóstomo, no ano de 345. E ele disse: poderoso é teu auxílio para a salvação, ó Mãe de Deus. Outros antigos também a reconheceram com esse título, dentre os quais Próclo, no ano de 476, e Eusébio de Cesareia, no ano de 532. Então é um título tão antigo quanto a Igreja. Recentemente, São João 23 consagrou a ela o Concílio Vaticano II, sob os títulos Auxilium Christianorum e Auxilium Episcoporum, ou seja, auxílio dos cristãos e auxílio do episcopado, auxílio dos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Apoiado na ajuda que ainda na terra ela deu aos apóstolos, e depois, claro, do céu ainda mais.
Se muito ela fez da terra, ora, do céu ela vai fazer muito, muito mais. Olha, o primeiro fato, então, para nós percebermos o auxílio de Nossa Senhora, na paixão de Nosso Senhor, as lágrimas de São Pedro. Copiosas foram as lágrimas de São Pedro após negar Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele amava Nosso Senhor e ainda assim cometeu um grande pecado, um grande deslize. E tão logo São Pedro se dá conta da gravidade do seu ato e se prorrompe num choro de arrependimento, num choro de dor. Olha, meus irmãos, nós não podemos duvidar que tenha se dado um encontro entre São Pedro e Nossa Senhora após aquele grande tropeço do príncipe dos apóstolos. E se a negação de São Pedro encheu de dor o coração de Nossa Senhora, muito mais encheu o coração de Nossa Senhora de grande compaixão. Como ele, Nosso Senhor Jesus Cristo, rezava pelos seus algozes, também Nossa Senhora rezava, inclusive pelos algozes do seu divino Filho. Ora, será que ela deixaria de rezar pelos apóstolos que a ela tivessem recorrido? Evidentemente que não. E certamente, além da oração, inspirou um arrependimento ainda maior e exortou o apóstolo a que não se desesperasse, mas que confiasse na bondade e no perdão do seu divino Filho. Nós temos um outro fato, esse talvez não seja do largo conhecimento, mas é importante, e trata-se do encorajamento que Nossa Senhora fez ao apóstolo São Tiago. Logo após a ascensão de Jesus, nós sabemos bem que os apóstolos foram por toda a terra anunciar o Evangelho, um para cada parte do mundo. E a São Tiago coube evangelizar os pagãos da Península Ibérica, onde hoje está Espanha e Portugal. Era por volta do ano 40, e o apóstolo São Tiago ali, naquela missão, experimentava duras provas na conversão daqueles pagãos, daquela região. Certa noite, a fim de encorajá-lo, Nossa Senhora apareceu a São Tiago na região, naquele tempo chamado César Augusta, hoje chama-se Saragossa. Apareceu acompanhada por um coro de anjos. E na ocasião, ela animava o apóstolo que não desistisse daqueles povos, que no futuro teriam uma fé profunda e firme. Então Nossa Senhora encoraja São Tiago, não desista, esses povos vão se converter e no futuro a fé deles será profunda, será uma fé firme. E naquela ocasião, Nossa Senhora apareceu sobre um pilar e pediu que o apóstolo construísse ali uma igreja cujo altar ficasse ao redor daquele pilar sobre o qual ela apareceu. E fez também a seguinte promessa: este lugar, disse Nossa Senhora, permanecerá até o fim do mundo, para que a graça de Deus realize milagres e prodígios pela minha intercessão àqueles que suplicarem a minha ajuda. Eu poderia chamar a atenção para tantos fatos e aspectos dessa aparição de Nossa Senhora, mas eu tenho aqui pelo menos dois. Primeiro, que não se tratava de uma aparição, tratava-se de um milagre de bilocação, porque Nossa Senhora estava ainda na terra, viva, e morava em Jerusalém. E, no entanto, aparece na Espanha para São Tiago, que lá estava enfrentando duras provas na evangelização daqueles pagãos. São Tiago, reanimado por Nossa Senhora, edificou ali a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora. O pilar está lá até hoje e resistiu a praticamente
2 milênios, 2.000 anos. Nós não temos noção do que seja 2.000 anos. O pilar resistiu a invasões, as mais diversas, perseguições, batalhas, guerra civil espanhola e, inclusive, a queda de 3 bombas que milagrosamente não explodiram. Para quem entra naquele grande, suntuoso, magnífico santuário de Nossa Senhora do Pilar, em Saragoça, foram deixados, inclusive, os furos, os buracos que foram feitos no forro da igreja como prova daquelas bombas que caíram ali e não explodiram, milagrosamente. Vamos caminhar um pouco na nossa direção, portanto. Cerca de 1000 anos depois, nós vamos encontrar um Santo Alberto Magno, grande mestre e doutor de São Tomás de Aquino, pai da escolástica. Ele também foi assistido por Nossa Senhora. Ele tinha grandes dificuldades nos estudos e um dia, cedendo ao desespero, fugiu dos estudos, fugiu da sala de aula. E Nossa Senhora aparece enquanto ele estava correndo no meio do caminho e assegurou a ele a sua sabedoria. Alberto, por que em vez de fugir do colégio, não reza para mim, que sou a sede da sabedoria? Se tem fé em mim e confiança, eu te darei uma memória prodigiosa. Ao estudar a vida deste grande santo, nós vamos ver o que Nossa Senhora fez em sua vida. E por fim, um dos grandes promotores da devoção ao Rosário de Nossa Senhora, depois de São Domingos, o beato Alano de la Rupe, um grande apóstolo do Rosário, que, no entanto, após anos de uma provação, de uma tentação imensa, acaba cedendo ao desespero. Quer atentar contra a sua própria vida. E quando ele está prestes a ceder àquele desespero, àquela tentação, Nossa Senhora lhe aparece e lhe dá uma boa correção. Qual foi a correção de Nossa Senhora? Aparece na frente dele, dá um tapa na sua cara, bem dado, uma bofetada bem dada, aquela de mãe, né, no filho, e diz: Alain, o que fazes, miserável? Se tivesses pedido o meu socorro, como fizeste outras vezes, não terias te metido em tão grande perigo. Inumeráveis e inenarráveis são os auxílios prestados por Nossa Senhora a toda a cristandade, a povos inteiros, como temos visto nesta novena, e também a homens e mulheres em particular. Aqui vimos apenas alguns exemplos. Nós teríamos muito tempo para discorrer sobre a intervenção de Nossa Senhora, principalmente na vida dos santos. Ela será conhecida, no entanto, como a auxiliadora dos cristãos, mais largamente, graças a São João Bosco. Inclusive, vão chamá-la, muito carinhosamente, a Nossa Senhora de Dom Bosco. Ele mesmo dirá: uma experiência de séculos nos faz ver, de um modo luminosíssimo, que Maria continua no céu e com maior sucesso a missão de mãe da igreja e auxiliadora dos cristãos. A mesma missão que havia começado na terra. Eu tenho certeza que com você não será diferente. Se você depositar toda a sua confiança no auxílio poderoso
e maternal de Nossa Senhora. Porque nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido ao auxílio de Maria e confiado no seu poderoso e maternal amparo tenha se decepcionado, tenha ficado desamparado. Ela nunca falta àqueles que a ela recorrem com coração sincero e confiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos para a bênção final, a bênção de Maria Auxiliadora. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livra-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Maria Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Senhor, escutai a minha oração. E pela Mãe de Deus, chegue até vós o meu clamor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus onipotente e eterno, que por obra do Espírito Santo preparastes o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria, para que fosse uma digna habitação para o vosso Filho, concede a nós que nos alegramos pela sua memória, de sermos libertos por sua intercessão dos males presentes e da morte eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.